Boa tarde, pessoal. Continuando aqui, pessoal. 1889, Dom Pedro II é deposto e começa quem? Começa Deodoro da Fonseca, um militar do exército, e sucedido por Floriano Peixoto, outro militar do exército, certo, pessoal? Depois desses dois presidentes militares, o Brasil entra num período de presidentes civis, né? Então começa os presidentes civis e aí começa a República Café com Leite. A República Café com Leite, esses dois militares, Deodoro e Floriano, ele é considerado como República da Espada, tá? Mas depois dele, com os civis, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e todos esses caras aí, é a República Café com Leite. Essa República Café com Leite, ela segue até o governo de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas dá um golpe através de uma revolução em 1930, tá, pessoal? Muito importante aí, durante todo esse período aqui, chamado República Café com Leite, o Convênio de Taubaté, que significava o quê? Que o Brasil ele era muito exportador de café. Então, quando o café estava muito barato no mercado, o governo comprava e queimava o café para manter o preço no mercado internacional. Tá bom, pessoal? Então, essa república aí de café com leite, ou seja, Minas Gerais com leite, São Paulo com café, sendo os dois estados mais poderosos do Brasil, mantinha cada um presidente de acordo com os seus interesses, tá, pessoal? Em 1930, Getúlio Vargas vem do Rio Grande do Sul e quebra a banca. Depois, o presidente, que se não me engano, não me vem o nome dele agora, mas Getúlio Vargas derruba esse cara e entra no poder. Getúlio Vargas fica 15 anos no poder, de 1930 até 1945. Importante que aqui em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas fica meio fraco no poder e acaba sendo deposto pelos militares, tá, pessoal? Entra um general para governar o país, e o general Gaspar Dutra. E depois desse general, Getúlio Vargas vence uma eleição e volta, tá, pessoal? Ele volta, mas ele não passa os 4 anos, no caso 1950, ele não vai, no final do seu mandato, 1954, ele acaba dando um tiro no coração, num palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e com isso morre Getúlio Vargas. Importante, pessoal, desse período aí, após o período de Getúlio Vargas, você tem um período importante na história que é JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é aquele presidente que vai iniciar, vai construir Brasília, tá? Então a capital do Brasil é tirada do Rio de Janeiro para Brasília. Outra coisa importante, pessoal, é que depois de João Goulart, né, depois de Jânio Quadros, você vê o governo de João Goulart, que ele é deposto pelos militares em 1964. Então, em 1964, o exército toma o poder, né, e acaba até de 1964, até 1985, o Brasil é governado por militares, certo, pessoal? Sob uma ditadura aí, tá? O que o pessoal tanto fala aí, tá bom, pessoal? Aí é uma época que vem os milagres econômicos, né? O Brasil dá uns seus saltos, né? A educação, a saúde, tudo isso aí. Após o governo de 1985, com os militares, um cara chamado Tancredo Neves, ele é eleito indiretamente para a presidência do Brasil, mas ele acaba morrendo com uma doença no coração e entra José Sarney, certo? José Sarney ainda está vivo por aí, mas esse José Sarney, após 4 anos de governo dele, ele passa para Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, por sua vez, ele sofre um impeachment, né? E aí ele sai do governo, é expulso e assume o seu vice, que é Itamar Franco, tá? Esse Itamar Franco, ele coloca como ministro da Economia Fernando Henrique. Fernando Henrique faz um plano, que é o Plano Real. Ele fica muito famoso com esse plano e acaba ganhando as eleições. Então, FHC, Fernando Henrique, ele passa mais 2 períodos de 4 anos no governo. Depois ele é sucedido por quem? Por Lula, tá? Por Lula. Lula também passa 2 períodos de governo, certo? E também que é sucedido por Dilma Rousseff, tá? Dilma Rousseff, por sua vez, ela também passa 2 períodos de governo, 2 períodos de 4 anos, que é o que a gente tem agora, estamos com a Dilma aí.
Atualmente a Dilma está prestes a sofrer um impeachment, assim como Fernando Collor, e estamos sendo governados no momento por Michel Temer, que é o vice da presidente Dilma Rousseff. Então nós acabamos de ver e dar uma volta assim ligeira na história do Brasil. Posteriormente nós agora vamos começar a conversar, mas inserindo dados nessa história. Então a história do Brasil é isso, pessoal. Ela vai de 1500 até os dias de hoje, 2016. Durante isso aqui nós temos diversos